Fala, galera. Queria dar um desabafo, assim, sabe? Falar um pouco sobre a vida, sobre, sei lá, qual o sentido de existir e de correr por um objetivo que você pode alcançar com seu esforço, ou talvez você passe a vida toda tentando alcançar uma coisa que você talvez nunca consiga. Então é muito complicado. Eu queria falar assim, eu sou uma pessoa que acredita que viva num eterno replay, sabe? Como você tá num ciclo vicioso. Você simplesmente começa num ponto, você faz um trajeto que acaba te levando para aquele mesmo ponto e daí se inicia tudo de novo. É igual aquele filme, não sei se já assistiram, chamado Ela, onde o cara se apaixona por uma inteligência artificial e daí ele fala para a inteligência artificial ah, que não tem sensações novas, que ele já viveu tudo que tinha que viver e eles têm sempre o mesmo sentimento, só que de uma forma menor. E no geral é isso que acontece na nossa vida. Porque, por exemplo, a gente conhece uma pessoa por um tempo e aqueles primeiros dias, aqueles primeiros meses, é uma coisa tão incrível e intensa, mas você pode perceber que com o tempo, mesmo que você lute para que não acabe, aquilo vai esfriando, e você vai mantendo aquilo com você, acreditando que um dia vai ser como foi no começo, mas infelizmente não vai. É exatamente isso. A gente tem aqueles mesmos sentimentos, mas com uma sensação menor, sabe? Com um efeito menor. E, e a vida, infelizmente, é assim, cara. É complicado. Se você ficar dentro de uma bolha, viver no seu mundo, você consegue relaxar melhor, você consegue viver em paz. Agora, no momento que você tem que sair para trabalhar ou para fazer o que você tem que fazer no dia a dia para sobreviver, você dá de cara com a realidade. Uma realidade muito cruel, difícil de lidar. Pessoas, uma julgando a outra sem sequer conhecer, ou pessoas desejando mal para outra simplesmente por não ir pela cara dela. E, e a realidade é isso, cara, e tudo tende a piorar. Onde eu trabalho, no caso, é um bairro muito perigoso. E, e eu estava saindo do trabalho esse fim de semana e era umas 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. E passou um motoqueiro, assim, do meu lado, assim, e tava indo no mesmo sentido que eu, só que ele passou na minha frente. Lá na frente, uns 100 metros, esse cara foi assaltado por dois bandidos armados, né? E simplesmente pegaram, jogaram o cara. Sai da moto, vagabundo, sai da moto. Né? Um vagabundo chamando um trabalhador de vagabundo pra roubar a moto dele. Foi lá, tirou ele da moto, jogou o cara no chão, humilhou o cara e levaram a moto dele embora. Aí eu fui lá falar com ele: ô rapaz, tá tudo bem? Como é que você tá? Porque ele ficou arrasado, né? O cara pegou, falou assim: mano, esse mundo ele é insano. Eu fiquei pensando, é isso mesmo. Ele pegou, levantou do chão, falou pra mim: esse mundo é insano. E saiu andando sem olhar pra trás. Tipo, desiludido. E eu me coloco no lugar dele, cara. A empatia, ela serve pra isso, pra você sentir o que a outra pessoa sente, pra você ter o peso daquilo que as pessoas passam, pra que você não faça com as pessoas o que você não quer que elas façam com você. Então, eu imagino aquele cara, quanto tempo aquele cara trabalhou pra conseguir aquela moto? Quanto tempo? Uns 5 anos, uns 10 anos? Mesmo que ele tenha conseguido em um mês, ele conseguiu com seu mérito, ele correu atrás. Imagina você lutar por uma coisa a vida toda e chegar a um ser humano que não se esforçou por nada e simplesmente porque tem um poder nas mãos, ele acha que pode fazer com você o que bem entender e você simplesmente tem que ficar calado. Cara, isso não foi a primeira vez que eu vi. Eu tava no shopping no ano passado. Ele estava esperando o ônibus pra ir embora, eram umas 10 e pouco da noite. Chegou um chegou um motoqueiro lá, tava esperando a esposa dele sair do serviço. Chegou dois vagabundos lá e simplesmente colocaram a arma na cabeça dele e falou assim: passa a chave da moto, vai. Tirou o alarme. E xingando o cara, sabe? Como se o cara fosse um qualquer. Mas simplesmente um qualquer o roubou, né? Tirou. E ele e a esposa dele tiveram que voltar pra casa de ônibus. Se é que voltaram de ônibus, eu não sei, né? Vai que voltaram a pé. Vai saber se o cara tava sem dinheiro. Mas você vê como é que é esse mundo, cara.
é algo totalmente sem solução e coisas inacabáveis. Nunca parece que vai ter fim, as coisas só pioram. A gente está lidando aqui com a geração mais fraca da história. Sabe, as pessoas não conseguem sofrer, não têm objetivos, não têm importância uma com as outras. É isso. Tudo virou questão de lacração, de vitimismo. As pessoas se vitimizam por muito pouco. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, as coisas eram mais difíceis e eles corriam atrás das coisas e conseguia. Hoje as pessoas têm tudo jogado e mesmo assim têm dificuldade de lidar com elas, sabe? Eu mesmo comprei minha casa, sabe? Uma casa na favela, porque eu não tenho condições de comprar uma casa num lugar mais tranquilo, num lugar, sabe? Num bairro, né? Nobre, essas coisas, infelizmente. Mas, nas épocas passadas, pode perceber, todos naquela época conseguia a sua casa, suas coisas. As coisas hoje é muito difícil, né? É muito difícil na questão mental, porque tá tudo fácil. As pessoas têm tudo, mas não têm nada ao mesmo tempo. E é isso. Eu conheci uma garota, né, que conhecendo ela, né, conheci ela pelas redes sociais. Na verdade, a gente estudou junto tempos atrás, mas a gente nunca conversou. E daí nas redes sociais a gente criou meio que um relacionamento que começou muito legal, a gente foi conversando e tal. Mas com o tempo, cara, como eu falei pra vocês, aquilo vai se desgastando, vai se transformando em um peso, sabe? A pessoa ela fica fazendo de tudo pra que você, sabe, desista dela, sabe? A mesma pessoa que te tratou com carinho, diz que vai ficar com você pra sempre, ela começa a se tornar outra pessoa pra que você se afaste dela, porque ela não tem nem a coragem de simplesmente dizer que não quer mais você. E é isso, cara. Era só esse desabafo que eu queria mandar aqui, porque simplesmente, né? Eu trabalho de madrugada, tô chegando agora, era pra eu estar indo dormir. Aí acontece essas coisas, esse festival de coisas ruins e inacreditáveis, que a gente fica assim sem pensar onde que isso vai parar, se um dia isso vai ter um fim, né? Mas tudo tende a piorar, infelizmente. Mas a gente tenta carregar uma esperança, né? Porque tem as crianças. Né? Imagina dizer pra uma criança que esse mundo já era, acabou. Você tem que dizer pra ela, pra aquela menina, ó, a esperança existe. Tem coisas boas vindo pra você e pra todos nós. É isso que a gente tem que tentar, mas cara, sinceramente, é um mundo que não tem mais volta, sabe? E a gente tem que acreditar, né? Eu sou um cara religioso, mas eu fico pensando assim, cara, por que que Deus abandonou nós? Porque simplesmente ele deixa acontecer, sabe? Eu sei que tem o livre-arbítrio, lógico. Mas por que que tanto mal para pessoas que não conseguem se defender e tem que lidar com tanta coisa ruim, com tantas pessoas podres, com a alma totalmente, sabe, suja? É uma coisa que a gente vai demorar muitos anos para entender e talvez a gente nunca entenda de verdade qual é o sentido da vida. É isso, gente. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu agradeço muito. É só um desabafo. Né? Achei legal, né? Não tinha ninguém para conversar sobre isso. Acredito que é muito desacerto, né? Então eu preferi jogar, assim, né? Se você quiser comentar, falar alguma coisa referente a isso, se você concorda comigo, eu acho que eu tô falando alguma bobagem. É isso, gente. Fica todo mundo com Deus e um ótimo dia a todo mundo.